Fala, boa noite. E aí, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer uma live aí sobre como fazer o seu tempo render mais financeiramente. Então, seja muito bem-vindo a essa live com esse tema, como fazer o seu tempo render mais financeiramente. E aí, hoje eu estou iniciando também uma série de lives sobre como o profissional de educação física pode alavancar a sua carreira sem depender apenas do atendimento presencial, né? E sem depender também das academias, mesmo que não saiba nada do mundo online. Então essa é a ideia. Hoje a gente está iniciando aí uma maratona de live e eu espero de verdade contribuir, né? Compartilhar muito conteúdo para agregar mais e mais valor na sua profissão, no seu dia a dia, na sua carreira. Beleza? Então é isso aí. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Todos aí estão me vendo, ouvindo. Legal? Beleza? Então é isso aí. Só me diz aí se está ouvindo bem. Me dá um feedback, tá? Pra gente dar continuidade. Ok, beleza. A Fabiana já falou que está ouvindo bem. Marcos Dantas, grande Marcos Dantas. Sejam todos muito bem-vindos aí. Ótimo, maravilha. Então é isso aí. Como eu falei logo no início, algumas pessoas ainda não estavam na sala, né, na live. E aí eu falei que hoje o tema vai ser sobre como fazer o seu tempo render mais financeiramente. Ok? Estou iniciando aí uma série, uma jornada de lives, uma maratona de lives, onde todo dia eu vou fazer uma live diferente com conteúdo novo. E nessas lives eu vou abordar aí como que o profissional de educação física pode alavancar sua carreira sem depender apenas do atendimento presencial, sem depender das academias, tá? E mesmo sem saber nada do mundo online. Então é isso aí. E para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Bruno Freire, eu sou formado, a minha formação acadêmica, sou formado em educação física, atuei aí no mercado do fitness durante 15 anos da minha vida e há mais ou menos 3 anos eu me apaixonei pelo marketing digital. Eu fiz uma transição de carreira, resolvi me dedicar de cabeça, mergulhar de cabeça nesse universo do marketing digital, né? E aí, o que eu estou me dedicando também muito? A ajudar os profissionais de educação física a alavancar, a escalar a carreira deles através aí de ferramentas, de estratégias, né, de como trabalhar com a internet de forma profissional e sem depender, obviamente, exclusivamente do atendimento presencial e sem depender das regras que se tem aí nas academias, tá? E se por acaso você conhece algum profissional de educação física, se você não é, mas você conhece algum profissional de educação física, aí do lado dos comentários, onde tem um ponto de interrogação, tem uma flechinha. Vai nessa flechinha, nessa setinha e compartilha, chama teus colegas, professores de educação física, para que eles também possam também estar aqui presente, né, e assistir o conteúdo, consumir o conteúdo, para que ele possa também tirar proveito desse conteúdo que eu estou disponibilizando, que eu estou compartilhando aqui hoje. Ok? Vamos combinar também o seguinte: se você fizer alguma pergunta, se quiser fazer alguma pergunta, do lado dos comentários tem um ponto de interrogação. Faça de preferência nessa caixinha do ponto de interrogação, tá? Legal. Seja bem-vindo aí também, Felipe Cavalieri, grande amigo, trabalhou comigo lá na Bodytech de Copacabana. Legal, cara. Que bom, bom te ver aí. Fantástico. Vamos que vamos, vamos com tudo. E aí, como eu estava falando, né, eu passei a me dedicar no marketing digital, exclusivamente no marketing digital. Tem aproximadamente aí uns 3 anos, mais ou menos uns 3 anos, que eu venho me aprofundando cada vez mais nisso. E eu resolvi pensar, cara, eu ficava sempre pensando, como é que eu posso unir essas minhas duas paixões, ou seja, a educação física e o marketing digital. E aí quando veio a pandemia, caiu a ficha, eu falei, pronto, eu vi, né, muita gente com muita dificuldade de se virar no mundo online, e aí eu vi ali a chance de eu conseguir unir essas minhas duas paixões e ajudar o maior número possível de
profissionais de educação física, resolvi focar nesse público, até porque eu conheço muito bem, eu vivi durante muitos anos, mais de 15 anos aí atuando na área da educação física, então eu conheço bem como é que é o mercado. E aí eu resolvi unir essas minhas duas paixões devido à pandemia aí, onde as pessoas estavam com muita dificuldade, né? E o retorno agora, apesar de algumas academias já terem até retornado, esse retorno vai ser bem lento, eu enxergo que ele vai ser bem lento, bem gradativo, cheio de regras, né? Tem alguns lugares que não estão nem permitindo ainda a presença do personal trainer, por exemplo, está limitando o número de pessoas. Então, a pessoa precisa estar, o profissional precisa estar aí se inovando, né? Desenvolvendo novas habilidades para que possa gerar aí rendimentos, né? Faturamento e através do mundo online. Então a verdade é essa. E aí eu resolvi unir essas duas paixões minhas. E, cara, simplesmente às vezes, com algumas estratégias bem simples aplicadas do marketing, tem gente aí, tem muitos profissionais que estão crescendo na crise. Então, por incrível que pareça, apesar de ter uma crise aí instalada, tem muitos profissionais que estão gerando um lucro absurdo. Estão lucrando talvez, eu digo assim porque tem casos que estão lucrando até mais do que na época do atendimento apenas presencial. Então olha que interessante, isso aí é uma visão. Você acaba pensando assim, pô, eu também posso morder uma fatia desse mercado, eu também posso trabalhar com essa outra vertente. Então é bem simples, às vezes são estratégias que são simples, mas que geram um resultado aí surpreendente, né? Mas por outro lado, existem muitos profissionais que ainda têm uma certa resistência, né? Criaram uma certa resistência. E com isso acaba dificultando um pouco mais o processo, né? O processo de mudança. Porque o mundo está mudando o tempo inteiro, constantemente nós estamos sendo submetidos a mudanças. E as mudanças então no mundo da internet ocorrem de uma velocidade muito grande. Com a pandemia, essa velocidade acelerou muito mais, ficou muito mais rápida. Eu acredito que a gente adiantou aí uns 10 anos de um processo que ia acontecer. Ia acontecer, mas ia acontecer de forma, na minha visão, mais lenta, mais gradativa. E aí a pandemia veio para acelerar esse processo, né? Então assim, eu resolvi ajudar, independente da especialidade, o profissional de educação física a mudar um pouco o teu mindset, né, a tua mentalidade e enxergar que existe um monte de oportunidade. Então onde algumas pessoas enxergam problema, você pode mudar sua mentalidade e enxergar oportunidades, soluções, né? E aí por isso eu criei o projeto Profoco Digital. O projeto Profoco Digital, como é que iniciou? Na verdade iniciou ali atrás, no início da pandemia, e aí eu criei a princípio um curso, né, onde teriam ali algumas aulas presenciais comigo e depois o conteúdo ia ficar apenas gravado como um curso normal, como um curso qualquer que está sendo aí. Eu não queria que virasse um cursinho a mais um, né? Então por isso que eu queria fazer algo de diferente. E nesse treinamento, no Profoco Digital, né, nessa comunidade, o que acontece? O grande diferencial é que eu estou trazendo todos os cursos que eu fiz, né, ao longo desses 3 anos, mentorias, cursos online, cursos também presenciais, fui em vários, né, dos melhores que tem, adquiri muito conteúdo, fiz algumas certificações também com material internacional para estar cada vez melhor e mais atualizado. Então eu passo no Profoco Digital, eu passo todo esse conteúdo, só que de uma forma mais rápida. Ao invés da pessoa perder, não digo perder, mas gastar 3 anos da vida, 4 anos da vida pesquisando, eu já trago tudo basicamente mastigado, né? E aí o que eu quero de verdade construir é uma comunidade colaborativa, né? Onde as pessoas se ajudam, os profissionais se ajudam e um contribui com o projeto do outro, e aí um dá dica para o outro. Enfim, eu quero construir uma comunidade onde os profissionais se unam, né? Fiquem cada vez mais unidos. E assim, o principal objetivo dessas lives, qual é o principal? Na verdade é passar um passo a passo, passar um caminho, uma rota,
Para quê? Para que o profissional consiga alavancar a carreira dele, se tornar uma referência no mercado e, obviamente, que com isso, o que vai acontecer? A procura no presencial, como um efeito colateral, vai aumentar, tende a aumentar. Então, se você faz um bom trabalho online, se você entrega valor, né, agrega valor, entrega conteúdo, ajuda as pessoas, automaticamente você vai ser mais procurado também no mundo presencial. Então, eu costumo dizer que é um efeito colateral do digital, do mundo online, é você ser mais procurado no mundo presencial, né, no atendimento presencial. E aí, na verdade, a gente vai ter uma série de lives todo dia, às 21 horas, com conteúdo teórico e prático. Também não importa, não interessa só saber a parte teórica. Se não aplicar, não adianta, porque a sabedoria está o quê? Está na parte de você adquirir o conhecimento, adquirir a informação e colocar em prática. Isso, para mim, é que é a sabedoria. É você adquirir o conhecimento e colocar em prática. Não adianta só ter informação e guardar para você e não colocar em prática, que não vai te trazer resultados positivos, tá certo? Então todo dia a gente vai ter às 21 horas uma live onde a gente vai falar tanto da parte teórica quanto da parte prática, do zero até o projeto final. Então assim, do total zero até o projeto final. E para quem como eu falei, para voltado os temas são todos voltados para os profissionais de educação física, personal trainer, professor de spinning, de dança, de natação, enfim, independente da especialidade do profissional, ok? E aí eu sugiro que separe um bloquinho um caderno, papel, caneta, para que você anote aí as sacadas, né, os insights, enfim, anote tudo que você puder tirar proveito, legal? Então essa aí é uma sugestão. Bom, mais uma vez aí, sejam todos bem-vindos, tá? Então se puder aí, toca no coraçãozinho. Se tiver alguma dúvida, tem uma caixinha com ponto de interrogação, coloque aí no ponto de interrogação essa dúvida, para que eu possa depois ver essa sua dúvida, né, e até produzir um conteúdo para estar sanando ela, tá ok? Então é basicamente isso. E aí, vamos falar o seguinte, mesmo se a pessoa que está aqui assistindo, que está participando da nossa jornada de live, da nossa maratona de live, não tomar a decisão que não vai fazer parte do projeto Profoco Digital, não tem problema nenhum. Pelo menos eu tenho certeza que eu vou estar passando uma boa mensagem e que eu vou estar de repente abrindo aí o campo de visão para novas possibilidades para esse profissional. Então, de alguma forma, eu vou estar cumprindo a minha missão, que é ajudar o profissional de educação física, mesmo que seja às vezes fazendo enxergar algo que não via antes dele ter assistido aqui o conteúdo, né? Mas assim, pode passar pela tua cabeça assim, o marketing digital é muito complicado, muito complexo. Será que alguém aqui pensa dessa forma? Não sei, mas pode ser que sim. E aí assim, como é que tem um monte de gente ganhando dinheiro? Eu nem sei por onde começar. Então isso acontece muito. Às vezes as pessoas não sabem, na verdade, nem o que e nem o como fazer, né? Só que fica tranquilo, que eu vou mostrar na teoria e na prática que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E que ações simples podem fazer total e uma grande diferença, tá? Eu tenho alunos, por exemplo, da nossa primeira turma, que não tinham e nem sabiam como criar, por exemplo, uma fanpage, uma página no Facebook e o perfil do Instagram profissional, por exemplo. Ainda estavam usando o perfil pessoal. E aí a gente foi trabalhando essa questão, foi melhorando e hoje em dia a pessoa já que se considerava analfabeta digital, ela já não se considera um analfabeto digital, já aprendeu algo e já evoluiu. Então é importante isso, evoluir. Sempre está buscando aí evoluções, né? E aí assim, quantas formas que a gente tem de trabalhar no mundo online, por exemplo, com a educação física? Nós temos diversas formas. Por exemplo, a gente pode ter grupos de desafio para pequenos grupos, para grupos maiores, para, por exemplo, grupos de desafio para grupos pequenos e para grupos maiores. A gente pode ter ali consultoria online, onde a gente pode ter
também para grupos menores, para grupos maiores ou individual. A gente pode ter ali o trabalho híbrido, que é um pouco no online e um pouco no offline. Então a gente tem assim uma série de possibilidades de produtos para se trabalhar. E o ideal é realmente isso, é que a gente tenha assim uma esteira de produtos, a gente vai começando aos poucos, mas que tem uma esteira de possibilidades. Que às vezes um cliente teu não tem a possibilidade de usufruir de um produto seu de um ticket médio mais alto, de um ticket alto, né? Um produto com preço maior, né? E aí você tem ali uma outra opção para essa pessoa na sua esteira de produto para oferecer para ela e você não perde o cliente. Então isso é muito importante e interessante você pensar, né? E aí, por que e como fazer para a gente atrair, captar, relacionar, fechar e fidelizar cliente? Então muita gente não sabe nem como fazer isso. Como é que eu vou atrair, chamar a atenção de potenciais clientes? Como é que eu vou captar, como é que eu vou capturar esses novos clientes? Converter ali de visitante para lead, né, que é para um contato, e de lead para um cliente. Então como é que eu vou fazer essa jornada do cliente também? Então isso tudo é muito importante e nessa nossa comunidade, Profoco Digital, a gente, como eu falei, é uma comunidade colaborativa, treinamentos semanais, grupo exclusivo, né? Área de membros com aulas gravadas também para poder ter um apoio, materiais de apoio complementares também. Então tudo isso assim é o projeto Profoco Digital, né? Mas beleza. E aí assim, atende quem nunca havia pensado nisso antes do Covid-19, por exemplo? Atende. E atende até as pessoas que já estão no mundo online, mas que gostariam de evoluir, de dar um passo além, de ir para o próximo nível. E aí, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, geralmente temos dificuldade, sim. Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo de quando eu escolhi educação física. O que eu ouvi? Eu não sei você, mas o que você ouviu? Geralmente, quem escolheu educação física escutou, às vezes de pessoas próximas, escutou o quê? Educação física, pô, não dá dinheiro. Educação física, pô, você vai trabalhar igual um burro de carga e não vai ser reconhecido, não vai ser valorizado. Enfim, geralmente criticam quando você vai fazer ali educação física. E assim também aconteceu comigo, apesar da minha mãe não ter, acho que a única que não me criticou foi minha mãe, mas assim, eu, por exemplo, provei que na realidade isso pode ser muito diferente. Porque, por exemplo, eu trabalhei ali, de fato, durante 15 anos na educação física, dando aula de spin, dando aula de running class e dando aula de personal training. Eu faturava em média aí 15 mil reais por mês trabalhando no presencial com professor de educação física. Óbvio, né? Eu paguei um preço para isso. Qual foi o preço? Eu trabalhava igual um louco. Eu trabalhava 12, às vezes 14 horas, contando com deslocamento, que eu me deslocava praticamente a Zona Sul inteira. Às vezes eu ainda ia na Zona Oeste, na Barra, enfim, rodava quase que o Rio de Janeiro inteiro para poder gerar um faturamento maior, né? Então assim, mas eu gerei um resultado muito interessante para um profissional de educação física, ganhando até mais do que muitas carreiras aí que são promissoras, né? E eu consegui, obviamente, bons resultados com isso. Só que eu paguei o preço. Mas eu ficava assim, indignado, né? Porque, cara, não é possível, tem que ter outra forma. E aí a outra forma veio com o poder da internet. Então tem que ter outra forma de eu ajudar meus colegas de profissão, né, de formação, a obterem melhores rendimentos e com mais qualidade de vida. Então existe a forma. E hoje a gente está vendo isso aí no mundo online, que tem vários profissionais que estão bombando, que estão tendo resultados assim financeiros gigantescos, e, obviamente que usando de forma profissional. E uma frase que eu gosto muito é uma frase de Henry Ford, que é o seguinte: se você acredita que você pode ou que não pode, das duas formas você está certo, você tem razão. E aí eu te pergunto, qual dessas duas formas você pretende, que você escolhe, que você decide
escolher, né? Se você acredita que é possível ou você não acredita que não é possível, né? Ou você acredita que não é possível. Então, isso é muito interessante, você parar para refletir, porque às vezes a sua mente, ela te boicota, ela pega e ela te traz para baixo. Então você tem que escutar essa tua voz interna e falar, não, peraí, é possível. Se outra pessoa conseguiu, é possível sim, né? Legal. Assim, até me perdoem, porque eu não estou conseguindo ler algumas mensagens que tem aqui, bacana, que eu vi agora aqui, a Michele, professora, legal, que bom te ver também, querida. Quer dizer, na verdade não estou te vendo, mas que bom ler sua mensagem. Grande Maxi, porra, meu parceiro aí, que está aí na nossa comunidade, eu chamo de os fundadores do Profoco Digital, legal, cara, que bom que você está aqui me escutando um pouquinho, fico muito feliz, de verdade. Então é isso aí. E para provar um pouco, né, e para a gente trazer novidades, na próxima live, né, eu vou me aprofundar um pouco mais sobre a questão de mentalidade, tá? E na próxima semana eu vou trazer alguns convidados muito interessantes. Um é o professor Fernando Cantarelli. Ele é lá de Santa Catarina, ele é empresário também, ele tem uma academia lá em Santa Catarina, só que ele está trabalhando com o mundo online, né? Está trabalhando de forma online e ele está amando, porque ele viu ali a oportunidade de atingir um número infinitamente maior de pessoas, né? De ajudar muito mais pessoas. Obviamente que ele está sendo muito bem reconhecido e remunerado por isso, mas ele mostra aí que é possível, né? Então ele vai também fazer uma live aqui comigo, como meu convidado. Depois a gente vai ter uma live com a professora Marinês Pereira. Ela é uma profissional de educação física, formada em educação física, na verdade. Ela tem várias formações, várias especializações, inclusive neurobusiness. Ela foi a primeira profissional da área a fazer uma videoconferência, né, um evento online via satélite. Então, assim, é sensacional. E ela já vem chamando a atenção para esse mundo online há muito tempo. E várias pessoas, vários profissionais falaram que ela era doida, né? Só que, na verdade, a gente está vendo que ela não era doida, que ela era, sim, uma pessoa visionária. Então, isso é muito interessante. E também nós vamos ter um convidado especial chamado Guto Adjala, que eu conheci na Bodytech acho que em 2002, e ele bombava as aulas dele, sempre bombando as aulas dele de street dance, de hip hop, e ele continua, ao invés dele pegar e ficar reclamando da pandemia, da crise, isso, do governo, da política, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito de discutir nada disso. Ao invés dele ficar reclamando, ele buscou ali a solução e começou a desenvolver projetos online. Ele também faz vários projetos sociais fantásticos, é uma pessoa, um ser humano incrível que eu admiro muito, tá? Então assim, e vai ter muito mais que eu vou revelando ao longo da nossa jornada, tá? A gente vai ter lives diárias aí, todo dia, às 21 horas, vai ser uma verdadeira maratona de conteúdo. Eu tenho certeza que se você pegar e anotar e colocar em prática, já vai dar uma virada na chave, já vai mudar o jogo e vai passar para outro nível, eu tenho certeza. Uma questão assim muito que eu escuto é: poxa, mas eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. Não sei se vocês já escutaram alguém aí, Josué também já escutou alguém falar isso. Eu não tenho tempo, né? Eu sei o seguinte, eu entendo perfeitamente. Por quê? Eu vivia na correria, naquela famosa correria. Como eu falei lá atrás, eu saía de uma academia lá do Rio Sul, ia para a academia do Leblon, depois ia para São Conrado, ia para Barra, voltava para Ipanema, ou seja, era uma correria total. Como eu falei, eu trabalhava 12 horas, às vezes 14 horas, muitas vezes praticamente não voltava em casa, chegava em casa já tarde da noite, saía quase de madrugada para abrir a academia, ou seja, abria e fechava a academia, e era uma correria, uma loucura total, né? Só que eu costumo dizer o seguinte: tempo é uma questão de prioridade. Quer ver um exemplo interessante? Imagina que um aluno seu, provavelmente um aluno seu já chegou para você e falou assim: pô, tô sem tempo para treinar, vou ter que parar de malhar, vou ter que parar de fazer exercício, vou ter que cortar o personal, enfim, não tô sem tempo. Só que tu imagina a seguinte situação, visualiza aí comigo:
Se esse mesmo aluno que falou que não tem tempo para treinar, chegasse para o cardiologista dele lá, fizesse uma consulta e tal, e o cardiologista dele chegasse para ele e falasse assim, ó, fulano, você precisa fazer exercício físico. Porque se você não fizer exercício físico, começar agora, você só vai ter 7 dias de vida. Será que essa pessoa que falou que não tinha tempo para fazer exercício físico, ela ia dar o jeito dela para fazer o exercício, para incluir o exercício físico no dia a dia dela? Eu tenho certeza que sim, porque ele não queria fazer a passagem mais rápido, né? Eu tenho certeza disso. Então ele ia dar o jeito dele. Isso faz com que a gente reflita e pense muito na questão de que tempo, eu entendi que tempo é uma questão de prioridade. Prioridade. Então eu trouxe aqui, ó, não sei se vai dar para você, você ver aqui, ó. Eu não sei se você vai conseguir enxergar, mas esse quadrante aqui, ó, é o seguinte. Aqui a gente tem o U, tá, de urgente. Aqui a gente tem o NU de não urgente. Aí aqui a gente tem o I de importante. E aqui a gente tem o N e o I de não importante. Então o que tiver aqui nesse primeiro quadrante, no quadrante aqui 1, você pega e faz na hora. Não deixe de fazer não. O que tiver, por exemplo, no segundo quadrante aqui, ó, não urgente, só que é importante, você planeja para executar. O que tiver aqui, ó, de não importante, só que é urgente, você pega e delega. Então tem algumas ações que é possível a gente delegar, que é possível a gente terceirizar, tá certo? Então pensa nisso. E o que, por exemplo, não é importante e não é urgente, elimine. Então tem várias coisas no dia a dia que eu entendi, não estou nem falando de você, mas eu estou falando de mim, que eu entendi que não me aproximava dos meus objetivos, das minhas metas. Então se não me aproxima dos meus objetivos, das minhas metas, o que eu devo fazer? Eu pego e elimino. Eu elimino, porque é um atraso de vida. Por exemplo, eu não assisto mais televisão. Televisão é um atraso de vida. Então eu realmente não assisto, não perco mais meu tempo vendo televisão, tá? E aí é muito importante então você pegar e fazer o quê? A minha sugestão, ó, não falei para pegar um bloco de nota, um caderno, caneta, enfim, pode até depois anotar no bloco de nota do seu celular. O que eu sugiro, né, como primeira tarefa aí para você pegar e fazer? Crie uma lista, sem pensar nessa ordem ali que eu falei, de importante, não importante, urgente, não urgente. Cria uma lista com tudo. E aí depois você vai classificando essa lista, vai classificando ela de acordo como eu falei aqui. Então olha só, primeira sacada aí para você se organizar. Quando eu entendi isso, muita coisa mudou para mim. Mudou. E eu consigo produzir muito mais em menos tempo. Ou no mesmo tempo que antes eu fazia, mas eu produzo muito mais. Então aumentei a minha produtividade. Hoje até uma colega profissional também de educação física, Carla, fez a postagem desse mesmo quadrante aqui. Eu falei, olha que coincidência, vou falar sobre isso logo mais na live. Então muito bacana, né? É isso aí. E aí uma outra questão também muito importante e que eu escuto muito é assim, Bruno, mas eu não sei nada da internet, eu não sei nada da tecnologia. Meu Deus, eu sou totalmente analfabeto digital. E eu vou te falar, eu entendo perfeitamente. Eu entendo. Eu sei que realmente pode parecer um bicho de 7 cabeças, pode parecer complexo, até o momento que a gente abre a nossa mente para aprender. E tudo que é novo gera adaptações, né? Por exemplo, toda essa situação que a gente está vivendo hoje, provavelmente você não pensava em nada disso, teve que se reinventar, teve que pensar em novas possibilidades. Para quê? Para poder gerar renda também, porque se você não vai atender presencial, se você não está na academia, a academia diminuiu o corpo de profissionais, enfim, você vai precisar também gerar renda, então você precisa se reinventar, se inovar e desenvolver novas habilidades, que é possível, né? E aí eu gosto de dar o exemplo também da faculdade. Por exemplo, quando você iniciou a sua faculdade de educação física lá atrás, né? Não sei se você ainda está estudando ou não, enfim, mas quando você iniciou, você também não sabia nada. Sabia alguma coisa? Eu acho que não, eu acredito que não, eu não sabia nada. E eu tive que
me dedicar para aprender biomecânica, para aprender fisiologia do exercício, para aprender todas aquelas matérias e colocar em prática, né? E aí, levei 4 anos aí na faculdade estudando para poder me formar, né, numa profissão. Então, às vezes as pessoas são muito, assim, não vou generalizar, mas muitas pessoas são generalistas. Elas querem, generalistas não, desculpa, que são imediatistas, ou seja, querem tudo para ontem. Mas só que tudo precisa de um tempo para ser maturado, de um tempo para ser aprendido, né? Obviamente que você pode acelerar o processo e é a minha proposta, acelerar o processo, fazer com que você aprenda mais rápido, aprenda mais e mais rápido. Então essa é a ideia, tá? E assim, o que mais importa é que você seja uma pessoa ensinável. Importante assim que você entenda que isso é importante para a sua carreira. Quando você entende e quando você percebe que você pode impactar na vida de muito mais pessoas e obviamente como resultado, né, você vai aumentar seus rendimentos, vai crescer, mesmo que seja numa crise, igual muitos estão fazendo, e quando você vira a chave aqui dentro, você abre a mente para que aprenda, para que coloque novas habilidades em prática. Então isso é muito legal, essa sacada aí. E não vale a pena, de jeito nenhum, copiar do colega. Infelizmente, tem muita gente que faz isso? Tem. Que praticamente tem várias pessoas por aí que copiam e colam. Isso não é legal, isso não é bacana, né? Até porque aquele colega, quando foi publicar ali, tudo foi planejado de forma estratégica para atingir um determinado resultado. Então ele não saiu publicando de forma aleatória, né? Ah, vou pensar aqui, vou publicar aqui uma frase motivacional, vou publicar aqui um artigo científico, vou publicar... Não, tá tudo pensado, planejado, né? Tem um passo a passo a ser seguido. Para quê? Para atingir lá na frente as metas. Porque traçou meta, traçou ali, planejou suas metas. Então assim, isso que é interessante, você não deve copiar os colegas. E sempre que for produzir um conteúdo, pensa na questão do ganha-ganha, né? Você vai agregar valor na vida de outra pessoa e automaticamente você também vai ganhar como consequência. Então não adianta fazer as coisas só pensando na parte financeira. Não adianta. Eu entendi isso também, que antes eu quero ganhar mais dinheiro mais rápido. Não. Eu entendi que quanto mais você ajudar as pessoas, mais o universo te entrega como resultado. Então isso é muito bacana a gente pegar essa visão aí e seguir, né? E nada melhor do que ir para o campo de batalha. Ou seja, foi o que eu falei lá atrás, lá no início. Sabedoria está em pegar a informação e colocar em prática. Não adianta você ser um acumulador de informação e não agir. Não adianta. É o que eu falei no outro dia da sigla CHA, né? Ou seja, conhecimento, habilidades e atitude. Atitude de pegar e fazer. Você acha que... eu já tive vergonha também de pegar e gravar um vídeo, por exemplo. Eu pensava, ficava assim, o que as pessoas vão pensar, né? E era um pouco de vaidade. Só que quando eu entendi que a minha mensagem era mais importante que a minha vaidade, que eu podia ajudar de verdade outros profissionais, automaticamente o que eu fiz? A vergonha passou. A vergonha passou. Às vezes eu falo para as pessoas, não acredita que você tinha vergonha. Não sei se era vergonha, se era medo do julgamento, enfim. Só que hoje em dia, pouco me importa o julgamento da outra pessoa que está assistindo o meu vídeo. Porque o que importa de verdade é a mensagem que eu estou passando e que tem um sentido e que tem um propósito por trás disso, né? Então, como eu estava falando, vai para o campo de batalha. Vai para o campo de batalha e entra em ação. Porque eu nunca vi, eu não sei você, mas eu nunca vi alguém aprender a nadar só assistindo vídeo e lendo livro, por exemplo. Ou pedalar. Você já conheceu alguém pedalar, coisa que eu sou apaixonado, né? Pedalar. Por exemplo, você conhece alguém que aprendeu a pedalar lendo livro e vendo vídeo? Sem
ir para o campo da batalha, ou seja, sem sentar na bicicleta, sem cair na água para nadar, para dar braçadas? Eu nunca vi, não conheço, né? Não conheço. Então, na verdade, é isso. E olha o que eu falei, nós já tivemos alguns insights aqui, né? Algumas sacadas. Eu espero que você esteja aí com papel e caneta, tomando nota, né, no teu bloquinho. E assim, terminou, pega e já anota. Anota o que você pegou, né? O que você entendeu, qual foi a tua visão. E isso é muito interessante. Por exemplo, uma tarefa que eu sugiro hoje é você pegar e traçar uma meta assim de quanto que você deseja estar recebendo financeiramente em 2021. Então, quanto que você deseja estar financeiramente recebendo em 2021? Tá? Seus rendimentos. Que ações que são necessárias para que você atinja essa determinada meta? Então traça uma meta aí, sei lá, de 6 meses. Quanto que você deseja estar recebendo? O que você precisa, deve fazer? Quais são as ações necessárias para você atingir essa meta? Escreve no papel, porque meta tem que ter data. Eu aprendi também que meta sem data é simplesmente uma ilusão. É uma ilusão. Então, coloca data. Quanto você deseja estar recebendo. E o que você deve fazer para chegar nessa meta. Tá? Então, anota aí que essa é importante. E eu resolvi que durante essa jornada, durante essa maratona de lives, eu vou fazer um sorteio, tá? Onde eu vou fazer uma mentoria em grupo, gratuita, tá? E eu vou analisar tanto o Instagram, o perfil no Instagram, como também a parte de página do Facebook e também o YouTube, que são os três principais canais que eu sugiro para que você consiga produzir conteúdos e atrair possíveis clientes para o seu negócio, para os seus produtos, para os seus serviços. Então, como que você pode participar desse sorteio? Primeira tarefa, eu vou postar uma foto com essa camisa que eu tô aqui, que é Rio de Janeiro, tá vendo? Não sei se dá para perceber, mas é Rio de Janeiro. Eu vou postar uma foto com essa camisa, tá? E aí você vai comentar nesse post as principais sacadas que você teve assistindo esse conteúdo. Mesmo que você assista depois gravado, tudo bem, tranquilo, não tem problema, eu vou entender, tá? Mas deixa lá no comentário qual ou quais foram as sacadas que você teve, quais insights, tá? E aí, os que comentarem, obviamente, vão participar do sorteio. A segunda tarefa é o seguinte, fazer um print da live aqui, então quem está presente vai fazer um print da live, ok? E vai publicar no seu stories, lembrando que o stories dura só 24 horas, então depois vai sair de lá dos seus stories, e aí você pega e nessa foto que você vai publicar, você comenta, escreve lá nessa imagem a sua especialidade. Legal? Então é basicamente isso. Essa é a ideia para você poder participar desse sorteio, dessa mentoria em grupo que eu vou fazer durante aí a nossa jornada. Legal? E aí, pessoal, desejo uma excelente semana. Feliz Dia do Amigo, né? Hoje é Dia do Amigo. Então, amigo, é muito importante a gente ter aí um relacionamento bacana, né? E como eu aprendi, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, tenham bons amigos, boas referências e vamos que vamos. Uma excelente semana para todos, tá? Muito sucesso, muita produtividade, muita ação e vamos que vamos. Bora com tudo para cima. Forte abraço.